Então vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento e que nós possamos, através da sua palavra, poder ser transformado, que o nosso caráter possa ser então trabalhado, burilado, aperfeiçoado, que a nossa fé possa ser acrescentada através da sua palavra. E para isso nós vamos meditar então um pouco na palavra do Senhor e que o Senhor Deus nos abençoe na sua palavra. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nós como igreja tua, Senhor, podermos ouvir a tua voz, Senhor. Neste momento que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale a mim, que o Senhor fale a todos aqueles que estarão ouvindo a tua palavra, Senhor, e que a tua palavra possa ter um efeito, Senhor, transformador nas nossas vidas, na vida de cada um que estará ouvindo, Senhor, para que o nosso coração possa ser tratado, que a nossa alma seja tratada, Senhor, que o nosso espírito seja tratado, que a nossa fé seja acrescentada, Senhor, que nós possamos ser provados, Senhor, que nós possamos ser purificados como ouro no fogo, Senhor. E Pai querido, que nós possamos lá na frente, Senhor, ser então instrumentos teu, vidas nas tuas mãos, Senhor, que faz a tua obra, que cumpre o teu mandar, Senhor, que abençoa a vida, Senhor, que ama, Senhor, o próximo, Senhor. E é isso que nós queremos te rogar, Pai querido, nesse momento, Senhor. Fala conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa palavra que nós vamos compartilhar essa noite, ela tem um tema que eu já vou dizer, ela não é um tema de minha autoria, é algo que eu ouvi, uma frase que eu ouvi e Deus me levou a buscar, a preparar essa palavra a partir disto que eu ouvi. Quer dizer, o Senhor trabalha de multiformas, o Senhor trabalha no nosso coração de muitas maneiras. E o Senhor trabalha no seu coração de muitas maneiras. Amém? E o tema da mensagem de hoje é: a vida que vale a pena é a vida dedicada ao outro. A vida que vale a pena é a vida dedicada ao outro. Isso aqui é uma frase que eu ouvi de um professor universitário, de um professor que dá palestras, né, para empresas, e numa dessas palestras que eu assisti, eu ouvi essa frase, quando ele estava usando o exemplo da vida de Jesus como um modelo para ser usado dentro de uma empresa. Isso hoje em dia existe, né? Pessoas que pegam o exemplo da vida de Jesus para ser exemplo de como ser, de como se comportar, de como agir na vida profissional. E foi de lá que eu ouvi essa frase. E eu achei muito bacana. A vida que vale a pena é a vida dedicada ao outro. É a vida dedicada ao próximo. Mas vamos abrir as nossas Bíblias primeiramente no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 3 ao 6. Durante a nossa mensagem, a gente vai passar por muitas passagens. Muito provavelmente eu não vou pedir que você abra todas elas, porque senão a gente tomaria bastante tempo. Mas nós vamos passear bastante pela palavra. Mas a primeira que eu gostaria que você, meu querido, abrisse, Êxodo 20, de 3 a 6. E nesses versículos a gente tem uma porção, né? Uma parte dos mandamentos que o Senhor deixou para o povo dele, o povo de Israel, que o Senhor entregou a Moisés para que Moisés pudesse transmitir, ensinar ao povo de Israel, ao povo de Deus, ou seja, a nós que também somos o povo de Deus. E esse mandamento diz assim: não adore outros deuses, adore somente a mim. É Deus falando.
Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os bisnetos e os trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes milhares de gerações. Aqui ele diz assim: porém eu sou bondoso com aqueles que me amam. Vou repetir: porém eu sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Amém? O Senhor criou a humanidade desde o Jardim do Éden, desde a formação do mundo. Ele criou o homem, ele criou a mulher, e por sequência toda a humanidade foi se estabelecendo com um objetivo, com uma finalidade: a glória dele mesmo, a glória do Senhor. Em resumo, assim, em uma frase, Deus nos criou para a glória dele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos criou para a sua glória. E a manifestação da sua glória se dá através de atos da nossa vida, se dá através de como ele usa as nossas vidas, ou seja, de como nós permitimos que Deus nos use, e assim por diante. Mas foi para isso que Deus nos criou. A gente pode dizer, então, de uma forma como se fosse um resumo, né? Que nós existimos, a humanidade existe para a glória do Senhor. Mas nós sabemos, e você, meu querido, sabe, que houve um momento em que o homem errou, que o homem pecou, e isso gerou uma separação entre Deus e o homem. E essa separação entre Deus e o homem impediu que a glória, que nós pudéssemos dar glórias ao Senhor, dar honra ao Senhor de uma forma natural. Porque houve um rompimento. E para que isso volte, esse rompimento precisa ser desfeito. Essa conexão precisa ser refeita. Amém? Mas Deus ainda, depois que ele estabelece esse mandamento através das suas leis para o povo de Israel, ele reforça novamente essas leis. E quando nós lemos os livros de Levítico, os livros de Deuteronômio, nós podemos ver então Deus detalhando a lei do Senhor para o povo de Deus, e num determinado momento ele diz novamente isso. Lá em Deuteronômio 6,5, ele reforça esse mandamento e diz assim para o povo: portanto, amem ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Amem o Senhor teu Deus, então, de todo o coração, de todo o teu sentimento, com todo o teu sentimento, com toda a vontade, com todo o teu desejo de amar, né? Com todo o entendimento, entendendo o que é isso, com toda a força, com todo o vigor, amar ao Senhor. Ou seja, amar ao Senhor requer uma intenção de amar, uma vontade de amar. Amém? Mas o mandamento do Senhor, esse mandamento em especial, ele não para aí. Ele não se limita aí. Quando nós lemos lá em Levítico, no capítulo 19, no verso 18, se o irmão quiser abrir esse ponto da palavra, Levítico, no verso 19, no capítulo 19, no verso 18, o Senhor diz assim: não se vingue,
nem guarde ódio de alguém do seu povo. Ele está falando para o povo de Israel e ele está nos ensinando também. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, alguém que é próximo de você, mas ame uns aos outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Então aqui Deus estabelece um novo mandamento de relacionamento. Primeiramente ele nos diz então, me ame, é o Senhor falando, me ame de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a tua força. Mas aqui ele já diz então, ame o teu próximo, não o odeie, nem se vingue dele, mas ame o teu próximo, como você ama você mesmo, como você se ama. Então eu devo amar o meu próximo do jeito como eu me amo também. Amém? Então Deus estabelece então uma nova relação de amor, um novo relacionamento de amor, que é com o meu próximo. Como que a gente pode dizer quem é o nosso próximo? Quem seria o nosso próximo? É o nosso próximo. É aquele com quem a gente alcança com os nossos olhos, alcança com a nossa voz, alcança com as nossas atitudes. É o nosso colega, é o nosso filho, é o nosso marido, esposa, neto, é o nosso amigo de trabalho, é o nosso sócio na empresa, é aquele chefe, ele é chato, né? Mas ele é teu próximo também, né? É ele também. Então Deus está dizendo assim, ame essas pessoas, como você ama você mesmo. Está estabelecido um novo relacionamento. O Senhor diz no final desse versículo, eu sou o Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Esse é meu mandamento para você. Amém? Mas aí ele segue. A história da humanidade continua. O tempo passa. O povo caminha. E chega um determinado momento que Deus, ele se revela ao homem através de seu Filho, o Filho Jesus. Quando Cristo vem a nós em carne, ele nasce, ele cresce e ele começa um ministério de salvação aqui na terra. E nesse momento então histórico, nesse momento da história da humanidade, o Senhor Jesus Cristo está na sinagoga dos judeus e ele está ensinando, coisa que ele fazia muito bem. Jesus Cristo, ele ensinava, ele orava, ele ensinava. E ele estava ensinando a palavra. E lá em Marcos 12, do verso 28 ao verso 31, nós temos então uma palavra de Jesus Cristo para um doutor da lei, para um escriba, para um homem que conhecia muito bem o Torá, que conhecia muito bem as leis, um judeu como Jesus. E acontece o seguinte, um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, ouviu a conversa de Jesus, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu, é este, escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame-o, seu Deus, com todo o coração. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com toda a força. E o segundo mais importante é este. Jesus continua. E o segundo mais importante é este. Ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Estas são as palavras de Jesus para aquele doutor da lei, para aquele escriba, para aquele sacerdote, para aquele judeu, ali na sinagoga. Mais uma vez, então, na história da humanidade, o Senhor
vem nos chamar a atenção e nos ensinar e nos alertar. Olha, ame o teu próximo, ame o Senhor teu Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo, como você ama a você mesmo. A humanidade segue, a história da humanidade continua. Jesus foi crucificado, foi morto, ressuscitou, subiu aos céus. A igreja de Cristo foi estabelecida, os apóstolos começaram a pregar a palavra, a espalhar o evangelho conforme Deus havia estabelecido e Jesus Cristo havia ordenado aos apóstolos antes de subir. E Paulo se converteu, foi milagrosamente chamado para o ministério do Senhor. E nesse momento, então, Paulo, que era um apóstolo que plantava igrejas, que levava o evangelho, que cuidava das lideranças na igreja, que cuidava dos pastores, que cuidavam daqueles que estavam no ministério dentro da igreja. Ele vem então com a palavra, com a sua palavra, com a palavra do Senhor, e diz assim lá em Romanos 12:10: amem uns aos outros. É Paulo ensinando a igreja de Cristo. Amem uns aos outros com amor de irmão. Que amor? Com amor fraternal, como diz algumas versões, traduções da Bíblia. Com amor cordial, com amor de irmãos em Cristo. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Paulo, então, mais uma vez, está pregando a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor. E ele, como boca do Senhor, fala para você e fala para mim: olha, amem uns aos outros. Amem os teus irmãos. Quem são os próximos aqui na palavra de Paulo? São os nossos queridos da igreja, aqueles que fazem parte do nosso convívio na igreja local, aqueles que são da igreja de Cristo, aqueles que estão se achegando, aquele que está visitando a igreja. Quando você vê um irmão, ou quando você vê uma pessoa passando pela porta da igreja e entrando, você não conhece, comece a pedir: Senhor, me ajuda, Senhor, a amar essa pessoa. Eu não sei nem quem é, mas eu preciso amar, porque ele é meu próximo, ele está aqui, ó, eu estou enxergando ele, está aqui, está perto de mim. Que o Senhor me ajude, que o Senhor trabalhe no meu coração, para que eu ame essa pessoa, como eu te amo, Senhor. Amém? E é isso que Deus quer de cada um de nós. E aí lá Paulo continua o seu ministério, e ele traz uma palavra lá em Hebreus 13:1, no verso 1, que diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Paulo então continua ensinando, continua ministrando às igrejas, continua abençoando as lideranças da igreja, continua plantando igrejas, fazendo a obra do Senhor, a despeito de todas as lutas, de todas as perseguições, de todas as provações. E ele diz assim para a igreja de Cristo: continuem, quer dizer, permaneçam, persistam, perseverem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Paulo estabelece aqui um relacionamento familiar, um relacionamento de irmãos nesse amor, que nós devemos amar uns aos outros como irmãos em Cristo Jesus. Como nós vimos até aqui, o Senhor, lá quando estava organizando o povo de Deus, quando estava organizando o seu povo, para que esse povo rendesse honra e glórias ao Senhor, ele estabeleceu então um relacionamento de amor entre Deus e um homem, na forma de um mandamento. E se é um mandamento, nós devemos buscar, nós devemos procurar cumprir esse mandamento, não de uma forma
mecânica, não de uma forma é porque Deus mandou, não. É com toda a força, é com entendimento, é com alma, é com espírito. E é isso, e isso só é possível quando Deus está fazendo essa transformação na minha vida, na sua vida, de tal forma que nós consigamos amar a Deus e amar ao próximo. Essa capacidade de amar, ela não está em nós. Nós conseguimos amar, por exemplo, aqueles com quem a gente tem afinidade. A gente consegue com muita facilidade amar o nosso filho, a nossa esposa, nosso marido, a nossa namorada, o nosso noivo, aquela pessoa com quem você tem um relacionamento fácil, tranquilo, que tem os mesmos pensamentos, que estamos sempre de acordo, que estamos juntos, estamos juntos sempre, né? Essas pessoas nós conseguimos amar com as nossas forças. Mas o Senhor aqui então está dizendo: ame o teu próximo. E quem é o teu próximo? São essas pessoas que eu mencionei agora. São essas pessoas. Mas também são aquelas pessoas que em algum momento pode ter te machucado, te ofendido. Pode ser aquela pessoa que te persegue o tempo todo, que te maltrata, que é injusta contigo. Ele é o teu próximo. E esse amor, o amor a essas pessoas, nós dependemos do amor de Deus para isso. Nós dependemos do amor do Pai em nós. E esse amor, ele não é o amor de Deus, e o amor ao próximo não é algo teórico. A gente ministra, a gente fala da palavra sobre o amor, mas quando nós falamos da palavra sobre o amor, nós vemos que o amor não é uma coisa teórica, é uma coisa que se expressa de uma forma muito prática. O amor é expresso de uma forma muito visível, muito prática. Por exemplo, nós temos lá Romanos 13:9. Romanos 13:9 diz o seguinte: não cometa adultério, né? Ele está dizendo assim, os seguintes mandamentos, são esses os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, não queira aquilo que não é seu, não tem inveja, né? Esse e ainda outros mais são resumidos no mandamento: ame os outros como você ama você mesmo. E Paulo está dizendo aqui então, a única forma de você não pecar contra o teu próximo, e aí ele usa palavras duras aqui, ele fala em adultério, ele fala em morte, ele fala em roubo, ele fala em cobiça, e nós poderíamos falar em inveja, e a gente poderia falar em ofensas, e a gente poderia falar em discriminação, a gente poderia usar muitos termos que refletem essas atitudes que Paulo está resumindo aqui em algumas palavras. Mas aí ele dá o segredo. Você só vai conseguir não fazer essas coisas horríveis que estão relatadas aqui quando você ama o teu próximo. Porque a nossa natureza de pecado nos leva a ser injustos, nos leva a ser agressivos muitas vezes, nos leva a pecar contra o nosso próximo quando nós não o amamos. Mas a palavra diz ainda lá em Tiago 2:1, quem ama o próximo não faz discriminação de pessoas. Não discrimina a cor, não discrimina a raça, não discrimina cheiro, vestimenta, condição social, física,
qualquer coisa. Quem ama o próximo não faz discriminação. E diz assim esse verso: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Ou seja, nunca discrimine. Não faça isso. Mas ele está dizendo assim, não faça, e quando nós estamos conectados com Deus, que nos dá a capacidade de amar o nosso próximo, na verdade, esse mandamento se cumpre de uma forma automática em nossa vida, porque nós não vamos desejar fazer essas coisas. O Espírito Santo de Deus cuida da sua vida e da minha vida para que isso não aconteça, E caso aconteça, na hora vem o arrependimento, porque o Espírito Santo de Deus vai te incomodar, vai me incomodar, vai trazer a palavra que eu e você conhecemos à mente e vai dizer, você pecou. E imediatamente nós nos arrependemos. E o Espírito Santo de Deus pode então consertar as coisas, colocar tudo no lugar, curar. Podem ficar feridas, mas ele traz a cura, ele traz o perdão, ele traz restauração. Quando nós amamos ao Senhor e ao nosso próximo. E mais um trecho da palavra lá em 1 João 4,2, que ele diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, mandamento do Senhor, ame ao Senhor teu Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus que não vê e não amar o seu irmão que vê. Entendeu? Ninguém pode amar a Deus que não vê e não amar o seu irmão que você está vendo. Esse irmão que você vê é o teu próximo, que diz a palavra. Então o segredo para a sua vida, o segredo para a minha vida, para que nós cumpramos um mandamento que é o do Senhor, é esse: buscar ao Senhor com toda a força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, entendendo a sua palavra, entendendo a sua vontade. E aí sim, eu consigo amar o meu irmão, eu consigo amar o meu próximo, eu consigo amar aquela pessoa que naturalmente eu teria muita dificuldade em amar. Isso porque, se eu não amar essa pessoa, como que eu vou levar bênção para a vida dela? Como que eu vou levar palavra da salvação para a vida dela? Como eu vou amar e praticar o amor na vida dela, de tal forma que ela veja na minha vida o amor de Cristo, para que essa relação do alto com o nosso próximo se estabeleça através do canal que é a minha vida, do canal que é a sua vida. Então o segredo está em nosso relacionamento com Deus. Tudo começa no nosso relacionamento com Deus. E tudo isso Deus estabeleceu. Por quê? Porque Deus criou o homem e, a despeito de todo o erro da humanidade, do erro de Adão e Eva, de todo o erro do povo de Deus, do nosso erro, Ele nos criou para a glória dEle. Ele nos criou para honrar o nome do Senhor. Mas tudo isso só pode ser estabelecido quando nós amamos ao Senhor, quando nós podemos nos conectar com Ele de tal forma que Ele crie e desenvolva em nós esse amor que é ágape, que esse amor que é incondicional, que é um amor que supera todas as provações, é um amor que supera tudo, esse amor a Deus, para que esse amor a Deus estabeleça na minha vida o amor ao meu próximo. Porque se eu não conseguir amar a Deus, eu não vou conseguir amar o meu próximo.
eu vou conseguir no máximo admirar o meu próximo, porque nós nos damos bem, porque nós nos relacionamos muito amigavelmente, muito cordialmente, porque até agora não teve nenhum conflito, entendeu? Então que o Senhor possa então transformar os nossos corações, se ainda não estamos inteiramente transformados por Ele, que Ele possa nos estabelecer esse amor, porque esse amor ele é sobrenatural, ele independe das nossas forças, mas ele depende da nossa intenção. E só dessa forma a vontade do Senhor pode ser totalmente estabelecida e cumprida. E a vontade dele se resume lá na glória a Ele. Se o Senhor for glorificado, é porque a vontade dele está se cumprindo através da humanidade, através da minha vida, através da sua vida, através do homem que ele criou. Mas se isso não está acontecendo, precisamos buscar a Deus. Se eu ainda não creio em Jesus Cristo, eu preciso buscar a Jesus Cristo, conhecer o amor de Cristo, o amor que nos transforma. E se você ainda não conhece, não tem esse relacionamento, ainda não conhece ou não entende esse amor que Deus praticou através de seu Filho, quando Ele permitiu que Jesus Cristo viesse à Terra, fosse sacrificado para que você tenha a chance e possibilidade de voltar a se relacionar com Deus, a ter relacionamento com Deus. Esse relacionamento não depende da nossa força física, não depende do nosso sacrifício físico, não depende disso. Depende de você crer na palavra, depende de você crer em Jesus Cristo, depende de você permitir que o Espírito Santo de Deus se conecte novamente com o teu espírito e que ele estabeleça essa relação de amor, uma relação de amor de Deus para contigo, para que o amor, seu amor ao próximo, possa passar de uma admiração por quem se dá bem com você e você se dá bem, para um amor genuíno, um amor verdadeiro. Veja, Cristo deu a vida dele por nós. Isso é um exemplo de amor genuíno, ou seja, o amor que Deus coloca no seu coração, no meu coração, ao próximo, ele não tem limite. É um amor incondicional sem limites. E esse amor é só através de Deus. Só Deus na nossa vida é que pode desenvolver isso. E para nós concluirmos essa palavra, eu vou pedir que você abra o livro de Gálatas. Mais uma vez eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Abra lá no livro de Gálatas, por favor, no capítulo 5, do verso 13 ao 15, que nós vamos ler para encerrar essa palavra. Gálatas 5, 13 ao 15, lá no Novo Testamento, que diz assim: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Vou repetir. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine você. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado, para não acabarem se matando. Algumas versões diz, se destruindo uns aos outros. E aqui diz então, a lei inteira, a lei completa de Deus se resume em um mandamento:
Ame os outros como você ama você mesmo. Ou seja, o que é a lei de Deus? O que é essa lei inteira de Deus? É toda a vontade de Deus. É todo o plano de Deus. É tudo o que Deus deseja. É tudo o que Deus quer. Então, nós podemos dizer então que nós podemos cumprir a vontade de Deus de forma plena quando nós amamos o nosso próximo. Quando nós então servimos uns aos outros em amor. Porque a prática do amor, como nós vimos, o amor, como nós vimos, ela se manifesta através de prática. E quando nós amamos, nós queremos servir. Nós não queremos ser servidos, nós queremos servir. E ao servir, demonstrar amor. E esse amor que é sobrenatural, porque ele pode ser estendido até a quem não nos ama ou estendido àqueles que querem nos prejudicar, querem nos ofender, querem nos machucar. Esse amor é estendido até a estes. E esse amor, o amor de Cristo, manifestado através da sua vida, através da minha vida, é que vai poder transformar estas pessoas em pessoas que também venham a amar o próximo, como eles também virão a amar a Deus. E essas pessoas só serão alcançadas através da sua vida, através da minha vida, através do amor de Deus na sua vida, através do amor de Deus na minha vida. Então que nós possamos refletir e que nós possamos examinar a nossa vida, o nosso coração. E se porventura existem raiz de dureza no nosso coração, que não permite que o amor de Deus possa se manifestar de forma plena, coloque isso diante do Senhor. E se você ainda não crê em Jesus Cristo, não tem o canal, a conexão refeita com Deus de tal forma que Ele possa estabelecer na sua vida salvação, comunhão com Ele, que o Espírito Santo possa habitar em você e que o amor de Deus possa se manifestar através da sua vida, busque ao Senhor. Procure o Senhor. Procure uma igreja evangélica. Procure a Jesus Cristo, porque Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te ligar novamente, o teu espírito com o Espírito Santo de Deus, de tal forma que esse amor que você deseja ter possa ser manifestado na sua vida de uma forma prática, através para com as outras vidas que estão próximas de você. E que Deus, através da minha vida, da sua vida, possa então cumprir a obra dele na humanidade, de levar a palavra, de levar salvação, de levar a paz, de levar o amor, de levar a restauração e a cura da vida espiritual, da vida física, da vida financeira, da vida material, seja ela da vida da saúde, tudo isso. Mas nós precisamos estar conectados com Deus através de Jesus Cristo, para que isso possa ser realizado na nossa vida. Amém? Que Deus possa transformar a sua vida ainda mais, transformar a minha vida ainda mais, para que nós possamos então ser vidas úteis na mão do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essa palavra possa ser plantada no nosso coração de tal forma, Senhor, que ela não saia da nossa mente, de tal forma, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar, se já não nos incomoda há muito tempo, Senhor, possa nos levar a Te buscar com mais intensidade, faça-nos Te buscar com mais desejo, com mais vontade, Senhor, de Te conhecer, de ter a presença do Teu Santo Espírito transformando a nossa vida, levando a nossa vida a uma vida mais santa, a uma vida mais dedicada à Tua palavra,
a uma vida que entenda, Senhor, que tenha a inteligência que vem de Ti, Senhor, para entender a Tua vontade para com cada um de nós, Senhor, para que nós possamos ter o nosso amor desenvolvido, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, amplificado, ampliado, aperfeiçoado, Senhor, de tal forma que o nosso relacionamento contigo seja um relacionamento puro, íntimo, um relacionamento verdadeiro, intenso, Senhor, e que o nosso relacionamento com o próximo, Senhor, porque o Senhor nos criou para nos relacionarmos contigo e o Senhor nos usa para nos relacionarmos com o nosso próximo, e esse relacionamento é um relacionamento de amor, Senhor, um amor puro, um amor verdadeiro, um amor de Cristo, Senhor, através da nossa vida. Que isso se cumpra, Senhor, na vida de cada um de nós, Pai querido, que nós possamos abrir o nosso coração, ter a porta do nosso coração escancarada, Senhor, para o Teu Santo Espírito, para que o Teu Santo Espírito possa nos renovar, nos restaurar, nos curar em todas as áreas que precisam ser curadas, Senhor, para que nós possamos amar como o Senhor nos ensina. Que essa palavra, Senhor, frutifique nas nossas vidas e que a nossa vida, Senhor, através da Tua palavra, gerem frutos que levem honra e glória ao Teu nome, para que toda a nossa vida, Senhor, tenha sentido, tenha razão de ser. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço pela Sua palavra. Que o Teu santo nome possa ser exaltado e glorificado através das nossas vidas, das vidas dos Teus servos, daqueles que Te buscam, Senhor. E muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelo Teu carinho, pela Tua fidelidade, Senhor. Continuamos, Senhor, orando para que a Tua igreja possa Te buscar cada vez mais, Senhor. Que o Teu nome possa ser honrado e exaltado em toda a terra. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Amém, Senhor.